Olá, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Eu quero louvar e bendizer o nome do nosso Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade que Ele nos concede de estarmos aqui, por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele tem proporcionado a nós. Devemos engrandecê-lo, devemos render graças a Ele em todo o tempo. Aleluias. Nesse dia, eu quero dizer para você que muitas vezes você tem passado por um processo, por dias difíceis, por algumas dificuldades. Talvez você tenha planejado algo e aquilo não tenha saído da forma que você esperou. E você não tenha obtido os resultados que você esperava. Aleluia, talvez você ache que está muito demorado, que o processo está demorado. Mas eu quero te dizer que o Senhor Ele tem um tempo para trabalhar nas nossas vidas. Que o Senhor Ele tem um tempo para nos aperfeiçoar, para que estejamos prontos, para que Ele cumpra tudo aquilo que Ele tem, tudo aquilo que Ele quer que nós sejamos na presença dEle. Então que nós possamos ter paciência e esperar pelo tempo dEle, que nós possamos esperar para que Ele nos molde, que nós possamos estar na presença dEle, estar nas mãos do oleiro e deixar que Ele trabalhe e deixar que Ele faça a obra da forma que Ele deseja. Aleluias, porque é Ele que faz, é Ele que realiza, é tudo do jeito dEle. Então espera no Senhor, tira essa ansiedade e espera com paciência no tempo dEle, porque no tempo dEle tudo se cumpre, no tempo dEle tudo dá certo, tudo é perfeito, é melhor do jeito dEle do que do nosso. Às vezes nós queremos que seja da nossa forma, mas não acontece, aleluia, porque tem que ser do jeito que Deus quer, aleluia, então espera. Então confia em Deus, confia naquele que te prometeu, confia naquele que começou uma obra na tua vida, porque Ele é fiel, Ele é justo e verdadeiro para concluir. Amém? Glórias a Deus. A palavra do Senhor, no livro de Jeremias, o capítulo 18, versículos 5 e 6, nos diz assim: Então veio a minha palavra do Senhor. Não poderei eu fazer de vós como fiz a este oleiro, como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Aleluias. Aqui o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele leva o profeta Jeremias até a casa do oleiro. Ele pede que Jeremias vá até a olaria, para que ele veja como é que o oleiro trabalhava, como é que o oleiro ele fazia ali o vaso, como é que era moldado o vaso nas mãos do oleiro. Jeremias estava precisando aprender. Ele era um profeta usado por Deus, mas naquele momento em que Israel estava passando por um momento de crise, por um momento de muita dificuldade, o Senhor pede a ele para que ele vá aprender. E muitas vezes nós temos que aprender com coisas pequenas. Nós olhamos em muitas coisas e nós não entendemos o trabalhar de Deus. Nós temos que olhar para os lírios, nós temos que olhar para as flores e ver como é que o nosso Deus trabalha. E ver como é que o nosso Deus faz, como é que Ele trabalha nos mínimos detalhes, como é que Ele cuida nos mínimos detalhes. Aleluias. E Jeremias então ele foi aprender com um oleiro, aquele que fazia o vaso, aquele que trabalhava o barro, até ficar no formato perfeito, até ficar no formato que o oleiro desejava. Aleluias. Então Jeremias viu que em um determinado momento, enquanto o oleiro estava trabalhando ali com as suas mãos, aquele vaso, ele veio a se quebrar, ele veio a ficar todo sem forma, todo deformado, aleluias. E então aquele oleiro, ele pegou aquele vaso e amassou, e foi amassando com as suas mãos, aleluias. E depois foi reconstruindo, foi novamente moldando aquele vaso ali com as suas mãos, aleluias. E é assim que o nosso Deus trabalha.
É assim que o nosso Deus trabalha em nossas vidas. Aleluia. Ele nos pegou lá no mundo. Ele nos trouxe como um barro que estava cheio de sujeira, que estava cheio ali de imperfeições, de muitas coisas, de muitos resíduos. Aleluia. Ele foi trabalhando aquele barro, ele foi limpando, ele foi tirando tudo aquilo que não era agradável, aleluia, para que pudesse fazer um vaso de nós, para que pudesse cumprir em nós tudo aquilo que ele tinha para nós. E ele foi nos trabalhando, foi fazendo de nós um vaso, aleluia. Mas talvez algumas imperfeições ainda ficam, talvez algumas coisas vai ainda ficando ali, fazendo parte, aleluia, daquele barro. Glória a Deus. E aquele vaso, então, ele não pode ser usado. Ele não pode ser colocado no lugar de honra. Ele não pode ser colocado no lugar de destaque, aleluia. Porque ele ainda tem imperfeições. Porque ele pode ter ainda aquelas imperfeições quando aquele vaso é colocado no forno ali, naquele processo que é feito com o vaso. Ele pode ser trincado. Ele pode ser rachado e ficar com aquelas imperfeições, aleluia. E o Senhor, ele não usa vaso trincado, ele não usa um vaso que esteja ainda com imperfeições. Ele quer que nós chegamos ao formato que ele deseja, ao formato que ele planejou para nós, porque ele quer que nós sejamos um vaso de honra, um vaso cheio da presença dele, um vaso cheio do azeite que vem dele, que desce da presença dele, aleluia. E um vaso que esteja rachado, ele não segura o azeite ali dentro. O azeite ele vai saindo, vai escorrendo, aleluia, por aquelas rachaduras, glória a Deus. E então ele nos pega novamente, ele nos pega com as suas mãos de amor, com as suas mãos de poder, aleluia. E ele começa então a nos amassar novamente. Ele nos amassa para que ele possa trabalhar novamente, para que ele possa nos formar novamente. Aleluia. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é aquele que ele não despreza um vaso, que ele não pega e joga fora. Muitas vezes eu e você vamos pegar aquele vaso que está imperfeito e vamos dizer: esse não serve mais, e vamos descartar aquele vaso, aleluia. Mas o nosso Deus não. Se ele fez de você um vaso, é porque ele te quer, é porque ele te ama. E ele não vai te descartar em nenhum momento. Ele vai sempre estar te moldando, porque ele te ama, porque ele quer te usar, porque ele quer que você seja aquilo que ele sonhou para você, aquilo que ele planejou para a sua vida. E os planos de Deus e os propósitos dele jamais poderão ser frustrados, aleluia. Então ele nos pega, ele nos molda novamente, ele trabalha novamente as nossas vidas com as tuas mãos poderosas, aleluia. Então, para que nós possamos chegar naquele formato que ele planejou para nós, para que ele possa em um determinado momento nos colocar ali em um lugar de destaque, naquele lugar que ele sonhou, que ele planejou para nós, aleluia. Então eu quero te dizer, nos momentos em que portas se fecham, nos momentos em que você passa por humilhação, nos momentos em que algo acontece em que você não estava esperando, você estava esperando que fosse de uma forma e foi de outra, e aconteceu algo que você não estava, naquele momento você achava que jamais iria acontecer, algo que você jamais iria viver, aleluia, e você acaba passando por aquela situação. Mas não se desespera, mas não pense que está tudo acabado, não pense que está tudo perdido, que o Senhor não tem mais obra, que o Senhor não tem mais nada contigo, aleluia. Continue avante, continue crendo, continue, aleluia, passando pelo processo, porque no final você vai ser aprovado, você vai ser colocado no lugar que o Senhor planejou. O Senhor mesmo, Ele te leva, Ele mesmo te coloca. O Senhor muda situações, o Senhor tira reis e coloca reis, para que você possa ser exaltado, para que você possa ser honrado. Aleluia. Espere pelo tempo do Senhor. Entenda
que tem o tempo dele trabalhar. Aleluias. Espera por ele, confia e entenda que quanto antes você perceber a forma que ele trabalha na sua vida, um tanto antes você vai estar pronto. Porque muitas vezes nós temos a dificuldade, nós não queremos entender, né? Que é o trabalhar de Deus para nós. Nós achamos que aquela situação está errada, que nós teríamos, né, que obter algo. Nós não pensamos que ainda não é tempo. Ainda o Senhor tem algo para fazer na minha vida. O Senhor está me lapidando para que eu chegue no formato que Ele quer. Porque nós sabemos que uma joia, ela tem que ser lapidada. Ela é lapidada. Enquanto o diamante, ele é ali bruto, né? Ele é uma pedra, simplesmente uma pedra bruta, sem valor nenhum. Mas ela vai sendo lapidada, vai sendo colocada no fogo, para que chegue no formato que é desejado, para que ela se torne preciosa, para que ela se torne uma pedra de valor. Aleluia. Então entenda isso, entenda o processo, entenda o tempo de Deus. Aleluia, que você vai chegar, que você vai passar pelo teste do tempo, pelo teste ali, né? Você vai passar por uma espera, que não é, que nada é assim de repente, que tem que ter aquele processo. Então espera pelo tempo de Deus, espera para o tempo que o Senhor vai te mudar, Ele vai te refazer quantas vezes for necessário. Todas as vezes que Ele olhar para você e você não estiver ali no formato desejado, que estiver algo ali, que seja mínimo, que esteja ali atrapalhando o agir dele, atrapalhando o trabalhar dele na sua vida, Ele vai te refazer, Ele vai te moldar novamente. Mas entenda que você vai estar na mão do Deus Todo-Poderoso. Você não vai estar na mão de outro. É melhor estar na mão dele, é melhor estar sendo trabalhado por ele, porque ele nos ama, ele trabalha em nós com amor. Ele, aleluias, Ele tem misericórdia de nós, aleluia. Então, que nós possamos entender esse tempo, entender esse processo e passar por tudo isso. Porque no momento certo, a bênção vem, a honra vem, aquilo que Ele tem para nós, Ele nos entrega, aleluias. E é Ele mesmo que coloca nas nossas mãos, porque quando Ele faz, ninguém impede. Ninguém atrapalha, até aquele que vier para atrapalhar o agir de Deus na sua vida, Deus vai usar para que beneficie você, para que beneficie, para que a tua promessa se cumpra. Aleluia. Às vezes o homem faz algo por nós, às vezes o homem tenta nos abrir uma porta, aleluia, mas não é, quando não é o que Deus quer, quando não é ainda o tempo de Deus, aleluia, não prevalece, aleluia, não dura. Mas quando for o tempo de Deus, quando for a hora de Deus, quando Deus abrir uma porta para você, quando for Ele que abrir, aquela porta jamais se fechará, porque a palavra de Deus diz que a porta que Ele abre, ninguém fecha, homem nenhum pode fechar. Então, se a porta tem se fechado, entenda que não é Deus que tem aberto aquela porta, porque quando Deus abrir, ela vai permanecer, ela jamais poderá ser fechada. Vem o vento, vem a tempestade, vem a luta, vem a perseguição, aquela porta vai permanecer na tua frente para que você possa entrar e sair, para que você possa ter acesso livre àquela porta, porque foi Deus que abriu. Aleluia. Então passe por esse tempo. Deixa o Senhor moldar, deixa o Senhor trabalhar, deixa o Senhor fazer de ti um vaso de honra, porque é assim que Ele faz na vida daqueles que esperam, na vida daqueles que confiam nele, na vida daqueles que deixam Ele fazer do jeito dele, conforme a vontade dele. Amém?
Eu desejo que o Senhor abençoe grandemente a sua vida, que o Senhor faça grandes coisas sobre você, que o Senhor esteja cumprindo cada uma das suas promessas sobre você e que chegue o tempo de Deus para você, que chegue o tempo da honra, aleluias, assim como chegou para aqueles homens de Deus do passado, sempre chegou, mas é porque eles esperaram, é porque eles não saíram do foco, não saíram da presença do Todo-Poderoso. É porque eles tinham fé para esperar, que se o Senhor prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então espera pelo tempo de Deus na sua vida, amém? Porque no tempo dele as coisas vão acontecer, as coisas vão dar certo para você, em nome de Jesus. Somente fica na posição que o Senhor te pedir, que o Senhor te colocar, amém? E que você seja grandemente abençoado em nome de Jesus.